O Revista Novo Tempo de hoje começa falando sobre saúde mental. O Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP, fez diversas ações com temas sobre prevenção ao suicídio. Vem ver! Os alunos dos 3 campi do UNASP, São Paulo, Engenheiro Coelho e Hortolândia, participaram de várias ações no mês de setembro. A data é importante pois traz consigo um assunto bastante relevante: a depressão e o suicídio. Para abordar esses temas, foram envolvidos alunos do curso de psicologia e também os seus coordenadores. Quando a gente fala de Setembro Amarelo e de prevenção, uma grande parcela é a educação para a saúde. Há vários fatores que impedem pessoas com depressão de buscar ajuda. E por isso, os alunos do curso de psicologia vieram até aqui para trazer orientação e esperança. As atividades no shopping foram bastante agitadas e, para surpreender o público com uma mensagem positiva, o grupo Tom de Vida fez um flash mob na praça de alimentação. Ele é o meu escudo, tua força e direção, pede somente lugar no teu coração. Além da ação no shopping, foi realizada uma caminhada ao ar livre, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Hortolândia. O advogado Ivair participou da atividade e aprovou a campanha. A parceria com a UNASP já existe há bastante tempo. É uma instituição voltada à sociedade. Essa ideia da segunda caminhada veio ao encontro da necessidade do Setembro Amarelo, para combater o suicídio. E não para por aí. Outras ações voltadas para a conscientização dos alunos da instituição movimentaram os internos de Engenheiro Coelho. Foi montado um túnel cheio de surpresas e exemplos práticos para ensinar sobre prevenção e saúde, e também para fazê-los refletir sobre o seu propósito de vida. E com certeza esse túnel me ajudou a perceber formas diferentes de lidar quando a ansiedade chega, quando as preocupações chegam, e também ajudar outras pessoas que muitas vezes passam por dificuldades e me procuram, pedem ajuda e muitas vezes eu também não sei como agir. No Campo São Paulo foram realizadas palestras online, capelas e também uma semana de oração abordando o assunto. Problemas emocionais têm se tornado cada vez mais comuns. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em junho deste ano, mais de 13 mil pessoas tiraram suas vidas no Brasil no último ano. Não só os alunos de psicologia, como também toda a comunidade cristã podem buscar informações e aprender mais sobre o assunto para poder auxiliar o próximo. A empatia pelas outras pessoas, ofertar sorriso, né? o gostar de estar com outras pessoas. Então, esse aprendizado também é um aprendizado que a gente não consegue passar de todo na sala de aula, né? É preciso que a gente também proporcione experiências reais para que eles possam desenvolver essas habilidades. Verdade, que lindas ações promovidas pelo UNASP. Certamente foram úteis para muitas pessoas, transformadora. É assim, unindo forças e conscientizando a população que conseguimos diminuir esses dados. E você, como é que passou a semana? Tudo bem? Eu espero que sim. Esta foi só a primeira boa notícia de hoje, viu? Veja o que mais preparamos para você nesta edição. Após o período de restrições, Caravana da Esperança volta a acontecer no Rio Grande do Sul. Festa dos 72 anos do UNASP Hortolândia reúne músicos para relembrarem canções que marcaram época. Na região noroeste, a igreja lançou o Ministério Adventista das Possibilidades, que vai ampliar a forma de trabalhar com as pessoas com deficiência. Ministério das Lanchas Luzeiro, no norte do Brasil, completa 90 anos, iluminando além das águas. E hoje começa a série de reportagens especiais em comemoração aos 25 anos da TV Novo Tempo. Hoje você vai conhecer a história de pioneirismo da Igreja Adventista na criação de programas televisivos. Esta imagem está completando 60 anos de história. Você sabe que ela é antiga porque ela foi filmada em preto e branco. Mas talvez o que você não saiba é que este foi o primeiro programa evangelístico da televisão brasileira. O Fé para Hoje foi pioneiro na propagação do evangelho por meio da TV. Mas este foi apenas o início de uma extensa jornada de incentivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia na criação de programas televisivos. No
primeiro episódio da série sobre os 25 anos da TV Novo Tempo, você vai conferir entrevistas exclusivas e conhecer as pessoas que acreditaram na possibilidade de criar o que chamamos hoje de Novo Tempo. É logo mais aqui no Revista. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. A Rede de Educação Adventista está completando 125 anos. São 125 anos de compromisso não apenas com a qualidade pedagógica de ensino e o aperfeiçoamento no desempenho escolar do aluno, não, viu? Mas com a sua formação integral, sempre embasado em princípios bíblicos e em valores permanentes. A educação adventista já ensinou gerações. Para falar melhor sobre essa data especial, vamos conversar agora com o pastor Antônio Marcos, que é o líder do Departamento da Educação Adventista para 8 países aqui na América do Sul. Olá, pastor Antônio Marcos, seja muito bem-vindo à Revista. Olá, Darcy. Uma alegria, um privilégio estarmos juntos aqui para falar um pouquinho sobre educação adventista. E ainda mais nesse período de festa, né, pastor? A gente está muito feliz de recebê-lo aqui. Pode contar rapidamente como foi o início da educação adventista e o caminho que percorreu até chegar no que é hoje? Sim. A educação adventista no Brasil começa em 1896, julho mais precisamente, na cidade de Curitiba, uma iniciativa de pessoas ligadas à Igreja Adventista na época, e começou com 6 alunos. Um ano depois nós tivemos a primeira escola oficial em Gaspar Alto, também no sul do Brasil, e de lá para cá esta semente brotou e nós já ultrapassamos mais de 330 escolas aqui no Brasil, com mais de 230 mil estudantes também, e temos a presença da educação adventista em todos os estados brasileiros, como uma bênção, farol que ilumina vidas e um legado para milhares e milhares de estudantes que têm passado pelas mãos de educadores cristãos adventistas. Com certeza uma bênção, pastor. O lema da educação adventista é muito além do ensino. Fala pra gente o que isso representa. Veja, as escolas de um modo geral, elas fazem escolarização. A educação adventista tem a intenção de fazer educação, de ir além do ensino dos números e das letras, de extrapolar esse processo comum que acontece em todas as escolas e que já é sumamente importante. Mas nós queremos trabalhar princípios, valores consistentes de vida que jamais serão subtraídos dos alunos. Nós entendemos que a escola deve ser uma extensão da família. O lar é a primeira escola dos filhos e lá no ambiente da escola nós temos o aluno todos os dias, durante 200 dias letivos, cerca de 4 horas por dia, influenciando com o ensino da matemática, da geografia, da história, porém, indo além disto, ensinando valores especiais, princípios cristãos, que certamente farão deles pessoas melhores, pessoas sábias, uma mente sadia, pessoas servidoras e também salvas, né, em Cristo Jesus. Legal, pastor. Olha só, o senhor já falou para a gente sobre o tamanho da educação adventista, quantas escolas nós temos, que a gente está em todos os estados. Agora, quais são os planos para o futuro, pastor? Veja, a educação adventista, ela está ligada ao futuro. Os 125 anos que a gente celebra nesse ano apontam para o futuro. A nossa responsabilidade é, então, preparar os alunos para o futuro deles e não para o nosso passado. Fazê-lo sem perder os nossos princípios fundantes, sem perder as marcas do nosso sistema ou da nossa filosofia de educação.
A educação adventista avança para alcançar novos lugares em novas cidades importantes do país, para aumentar sua capilaridade, para ampliar o processo de transformação digital nesse tempo, continuar inovando e empreendendo escola de acordo com as necessidades desse tempo. Mas aquilo que tem sido a garantia de sucesso da nossa educação até aqui tem a ver com esta preocupação com o indivíduo de uma maneira integral. Sem dúvida, pastor. O indivíduo como um todo, né? E amanhã terá uma programação especial em comemoração aos 125 anos, né? Explica pra gente rapidamente como vai ser essa festa. Amanhã temos o privilégio de, junto com todos os servidores da educação adventista no Brasil, celebrar 125 anos da presença da educação adventista aqui em nosso país. Nós faremos uma transmissão a partir das 10h30 da manhã, pelo canal da Educação Adventista e também pelo canal Adventistas Brasil, e as pessoas podem conferir, ver um pouco da história e como Deus tem proporcionado tantas bênçãos, vitórias, conquistas ao longo de tantas décadas e assim abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. Vão continuar sendo usados para isso. Um abraço, pastor. Muito obrigado, Darcy. Que Deus continue abençoando vocês. Amém, amém. Gente, depois de quase 2 anos, a equipe da Voz da Profecia voltou às atividades da Caravana da Esperança com a primeira viagem para fora do estado de São Paulo. Os cultos evangelísticos aconteceram no Rio Grande do Sul, nas cidades de Porto Alegre e Caxias do Sul. Olha só. Estamos na primavera, período de renascimento da natureza e que também marca a retomada de eventos importantes para a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Rio Grande do Sul. As cidades de Caxias do Sul e Porto Alegre sediaram a Caravana da Esperança, com o quarteto Arautos do Rei e pastor Gilson Brito, orador da Voz da Profecia, na última semana do mês de setembro. O objetivo do programa é fazer o fechamento de todo o movimento evangelístico que começou na Semana Santa. Então nós tivemos vários movimentos na igreja local, por regiões, e a Caravana da Esperança com a equipe da Voz da Profecia foi para encerrar todo esse movimento. Aline é motorista e descobriu a Rádio Novo Tempo ao trocar de estação enquanto fazia suas viagens. Um dia, ao fazer o transporte de uma passageira adventista, recebeu o convite para estudar a Bíblia. Começou a acompanhar a TV Novo Tempo, tomou a decisão e hoje foi batizada. Está explodindo de alegria, porque eu ouvia, eu assistia, mas estar presente é demais. É uma emoção muito grande. Acompanhava a Novo Tempo já há um bom tempo e toda a programação que é maravilhosa, mas ao vivo, presente, assim, é incrível. Nós estamos aqui no evento da Caravana da Esperança, que tem como objetivo os batismos. Esse movimento é justamente para a gente poder alcançar os amigos que já acompanham a nossa TV ou rádio, que estão recebendo estudos bíblicos dos nossos irmãos. E essas histórias ali contadas, isso ajuda a impactar a vida dessas pessoas que estão no Vale da Decisão. O evento precisou ser dividido em várias sessões e as cerimônias batismais aconteceram em todas as edições, como um dos pontos altos da programação. A gente está aí mais ou menos 1 ano e meio sem fazer uma viagem assim como esta. Então, para mim, para o Quarteto Arautos do Rei, está sendo fantástico encontrar as pessoas, não é? Ainda que todo mundo de máscara, mas é uma alegria poder ver as pessoas, ter esse contato direto com elas e, é claro, apresentar a palavra de Deus, seja na pregação, seja na música, até porque essa é a nossa vocação, não é? É isso que a gente gosta de fazer e está sendo maravilhoso estar aqui. Apesar das máscaras cobrindo parte do rosto das pessoas, era possível notar o brilho no olhar durante este evento, dando a certeza de que a mensagem de esperança chegou aos corações daqueles que estavam presentes. Bênção pura! E a Igreja Adventista em Belo Horizonte, região, também está em festa. Ela celebrou em uma semana 5 inaugurações entre igrejas e escolas. Bom demais, né? A reportagem é da Isabela Anunciação. 5 fitas descerradas. Esse foi o número de inaugurações entre templos e escolas que a Igreja Adventista em Belo Horizonte e região
celebrou na última semana de setembro. Todas as 5 inaugurações que aconteceram durante esta semana vieram para confirmar o nosso grande desejo, que é fazer da igreja em Belo Horizonte uma nova etapa, um novo propósito, uma nova direção. As cidades de Belo Horizonte, Nova Lima e Pedro Leopoldo ganharam novos templos com o objetivo de expandir a pregação do Evangelho. E foram locais estrategicamente escolhidos pelo avanço da igreja nesses lugares. Construímos essas igrejas porque nós queremos cumprir a missão do Mestre na pregação do Evangelho. As outras 2 inaugurações confirmaram a expansão da rede adventista de educação na cidade. A unidade Buritis, por exemplo, receberá cerca de 2.000 alunos. Inaugurar nesta semana a Escola da Pampulha e também aqui no Buritis é uma grande bênção para o sistema educacional adventista. As cerimônias de abertura das escolas reuniram autoridades políticas. E a Igreja Adventista ela vem somar com todos os esforços que o município faz, que outras crenças traz em Belo Horizonte na área educacional. Mas a Igreja Adventista se destaca, né, pela qualidade, pela estrutura, né, e pelo manejo educacional que faz com os alunos. Líderes da igreja e representantes da rede de educação adventista. Chamaram a atenção na unidade da Pampulha. Primeiro conceito que foi adotado na escola, um conceito inovador. Não é muito comum nós vermos unidades escolares com aquele conceito que foi idealizado. Achei muito criativo, muito bem bolado e vai encantar o pai certamente. A gente sentiu que era o local, que realmente era uma educação diferenciada. E por isso nós estamos felizes, muito agradecidos a Deus, porque nós temos uma escola em que nos atende como um todo. E a Olívia é a pessoa que está mais empolgada, feliz e satisfeita com a escola. Então, filho satisfeito, pais satisfeitos também. Concordo plenamente, viu? Gente, o NASP Campus Hortolândia está de aniversário e comemorou os seus 72 anos de existência, reunindo corais e grupos musicais para relembrar sua história. No evento também foi apresentada a nova administração do campus. A reportagem é da Glória Barreto. Com a idade nós vamos mudando e para alguns o tempo faz muito bem. Esse é o caso do NASP Campus Hortolândia, que completou em setembro 72 anos. Em 1949, essa antiga fazenda no interior de São Paulo tornava-se o Educandário Adventista Campineiro e contava com 33 alunos quando iniciou suas aulas. Ao longo do tempo, formou milhares de pessoas que hoje são profissionais espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Pessoas que levam o colégio no coração. Eu tenho muitas saudades dos amigos, dos professores, das instalações aqui do prédio. Mudou muito do nosso tempo para cá e eu venho acompanhando. Meus filhos e meus netos estão estudando aqui. Maravilhoso. Com tanta história para contar, o campus novamente comemorou seu aniversário na igreja, o que já é uma tradição. Celebrar também o exercício para a memória. E a festa do NASP Hortolândia envolveu muito louvor e muita gratidão a Deus. Para celebrar mais esse aniversário, a gente pensou em louvar a Deus, em gratidão pelo seu cuidado ao longo da história, neste tempo recente, relembrando a forma como Ele nos protegeu na história e olhando para o futuro e vendo a mão de Deus conduzindo todas as coisas. A música também é uma marca registrada do campus. E para relembrar as canções que marcaram época, a Big Band, o Coral Jovem do IASP, o Coral Canto Livre e os grupos Tom de Vida e Novo Tom se uniram em um medley histórico. Está sendo muito emocionante, é um prazer participar aqui dessa celebração e relembrar também, né, músicas de outras épocas, é como se a gente fizesse parte dessa história. Durante a comemoração também foi apresentada a nova administração do NASP Hortolândia. É uma alegria imensa. É bem verdade que traz consigo grandes responsabilidades. Quando nós temos que pensar numa escola de 72 anos,
com toda essa história, com toda essa construção que já foi feita por tantas outras pessoas que passaram por aqui. Mas me sinto privilegiado por estar junto deste momento festivo, iniciando esse trabalho como diretor-geral desse campus. Parabéns pelos 72 anos. O Colégio Adventista de Cachoeirinha organizou um programa preparatório para o Enem. Os encontros acontecem fora do período normal de aulas e têm como objetivo deixar os alunos ainda mais seguros ao fazerem o Exame Nacional do Ensino Médio, contando com um suporte psicológico e pedagógico para este período. Veja só. Já imerso no novo ensino médio e de olho no Enem, o Colégio Adventista de Cachoeirinha preparou workshops com uma linguagem própria, testes, quiz e jornada de autoconhecimento. Esta aula diferenciada faz parte de um projeto com 4 aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O título da série é Carimba, que é top, preparada especialmente para as turmas do 9º ano ao ensino médio. A aprendizagem precisa ser significativa para o aluno. Eles passaram 1 ano e meio, em casa. Não é a mesma coisa. Esse programa traz para eles alguns desafios diferentes que são apresentados também no Enem. Então, o objetivo deste programa é que eles entendam os conhecimentos que eles já adquiriram, mas que eles tornem esses conhecimentos significativos. Eles estão virando gente grande, né? Então, o projeto é uma delícia, porque ele permite que os alunos, eles entrem nesse universo que para eles é desconhecido e que eles se repensem como estudantes. Se nós conseguirmos isso, já alcançamos o objetivo do projeto. Durante o evento, os alunos foram testados e mostraram seus conhecimentos através de um quiz. O professor de Educação Física, Felipe Gonçalves, deu dicas valiosas de alongamento e controle da respiração para manter o foco durante a realização das avaliações e durante o estudo. Eu tenho achado muito interessante essas aulas, porque o Enem ele acaba virando um bicho de 7 cabeças para todo aluno, que a gente acaba tendo conhecimento das coisas, das matérias, de como funciona. Ajuda até na nossa ansiedade na hora da prova. Primeiro, eles precisam pensar, no antes, na sua rotina de estudo, alimentação leve. Planejem anteriormente o percurso pelo qual ele vai passar, para não chegar atrasado. Uma roupa também confortável, necessita de foco e de concentração. O encontro terminou animado. Os alunos nem pareciam estar em uma aula, tratando de um assunto tão sério. E eles já demonstram estar ansiosos pelo próximo encontro. Eu estou muito ansioso, eu estou adorando as aulas. E essa parte do novo ensino médio eu também estou adorando, que tu vai poder focar nas coisas que tu gosta, que é muito importante, O medo de errar gera ansiedade. Tendo um relacionamento estabelecido com Deus, os alunos saberão qual é o próximo passo a dar em direção ao seu propósito para esta terra e para a eternidade. Da educação, vamos agora para a saúde. Com certeza você já ouviu aquele velho ditado de que é melhor prevenir do que remediar. Pois um centro de saúde preventiva foi inaugurado para atender moradores de Capim Grosso, na região norte do estado da Bahia. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Pedro Batista. No Brasil, estudos comprovam que os hábitos alimentares inadequados e sedentarismo são os principais causadores de doenças. Visando melhorar a qualidade de vida das pessoas, um centro de influência especializado em saúde preventiva foi inaugurado no dia 24 de setembro em Capim Grosso, região norte da Bahia. O local vai atender os mais de 30 mil habitantes da cidade. Teremos pessoas de várias áreas atuando aqui dentro do centro. E para isso precisamos de muitos voluntários. E já temos uma resposta muito boa, não só de pessoas da comunidade adventista, mas como da sociedade como um todo, que já estão dispostos a estar conosco. O edifício é moderno e espaçoso, adequado para cuidar da saúde da população. Aqui vão ser oferecidos serviços médicos e nutricionais, orientações sobre saúde preventiva e cursos de culinária saudável. O projeto vai contar com a participação de profissionais de saúde e moradores das comunidades, uma estratégia para a melhoria da saúde pública no município. Então a gente percebe que esse espaço vai trabalhar com práticas integrativas e complementares em saúde, no tocante ao que compete às pessoas a cuidarem mais e ter mais prazer em viver com qualidade de vida. Então, assim, a Secretaria de Saúde do município está disposta, de portas abertas, para poder fazer com que esse centro possa, sim, estar levando saúde de qualidade para as pessoas.
A cerimônia de inauguração recebeu o prefeito da cidade e sua comitiva, que puderam conhecer todas as instalações do novo centro. Olha, ofertar mais saúde para a população capingrossense, especialmente para a população mais simples. Eu acho que você vê a igreja, além de ter o trabalho religioso, tem também o trabalho social. O que é mais que obrigação da prefeitura estar irmanada com a igreja adventista nesse grande projeto, nesse centro de saúde Frank Neto. E hoje a gente vê aqui realidade. Parabenizar toda a igreja e todos aqueles que estiverem envolvidos nesse projeto. Bem, o centro de saúde ele vem beneficiar a nossa população, que vai incluir e tentar levar os hábitos saudáveis para toda a população capingrossense, para assim melhorar a vida da população, melhorar a saúde. Os adventistas da região cooperaram para que o projeto se tornasse realidade. O resultado trouxe à tona o sentimento de gratidão. Decidimos, neste ano 2021, em meio à pandemia, oferecer saúde à comunidade. E graças a Deus, junto com a igreja e a comunidade capingrossense, conseguimos todos os valores para fazer desse sonho uma realidade em tempo recorde. Louvamos a Deus, queremos fazer mais. E a seguir você vai conhecer melhor o Ministério das Possibilidades, que pretende ser acessível a todos, inclusive aqueles que têm algum tipo de deficiência. Eu volto bem rapidinho. O ato de evangelizar significa apresentar a Bíblia às pessoas e a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Durante uma semana, a cidade de Belo Horizonte recebeu o movimento Evangelismo da Primavera. Vamos ver como foi? Os papéis dobrados registram um momento de decisão para a mudança de vida. Durante os dias 18 a 25 de setembro, a Igreja Adventista em Belo Horizonte, região, esteve envolvida em levar pessoas a ter uma transformação com Deus. Então as pessoas estão sedentas por uma palavra de conforto, de paz e de esperança. Esperança além da crise foi o tema que envolveu as mensagens dos oradores divididos em cerca de 60 igrejas. Estas receberam os líderes e administradores da Igreja Adventista para a América do Sul e para os estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Também recepcionaram pastores da TV Novo Tempo, do Instituto Adventista de Tecnologia e da Superbom. Olha, o meu sentimento, encerrando essa semana, primeiro é de gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas, segundo que o povo mineiro é sensacional. Como estavam abertos para o Evangelho. É que eu percebi que as pessoas, elas querem voltar a frequentar a igreja e elas querem servir a Deus e elas querem se preparar para a volta de Jesus. Nessa semana, Belo Horizonte também foi palco para o lançamento das ênfases de ação dos próximos 4 anos para a Igreja Adventista na América do Sul. Que é, primeiro, escola sabatina em pequenos grupos, segundo, estudos bíblicos, cada membro dando e participando com estudos bíblicos. Terceiro, as novas gerações que devem ser integrar, cuidar e desafiá-las para o compromisso com a igreja, com Deus e com a missão. E a quarta é a nossa liderança, ancionato, que devem coordenar o trabalho e serem treinados para liderar espiritualmente a igreja. O empenho das igrejas em todas as programações resultou em cenas como essas. Mais de 700 pessoas decidiram estar ao lado de Jesus neste período. Então essa era a hora de me entregar, de provar para Deus meu amor por Ele em público, para que todo mundo pudesse ver. E na região noroeste, a Igreja Adventista lançou o Ministério Adventista das Possibilidades, que vai ampliar a forma de trabalhar com as pessoas com deficiência. Veja só. De acordo com o último censo realizado no Brasil, quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas, como enxergar, ouvir, caminhar, subir degraus ou possuir deficiência mental e intelectual. Diante dessa realidade, a Igreja Adventista na região noroeste lançou no mês de agosto o Ministério Adventista das Possibilidades, que vai trabalhar 3 frentes: conscientização, aceitação e ação. O grande desafio é colocar no coração das pessoas o foco de acolher e envolver todos na utilidade da missão
e implementar da direção, da segurança. Eu vejo no Ministério Adventista das Possibilidades uma oportunidade para trabalhar pessoas que por circunstâncias são negligenciadas, assim como também explorar o potencial de muitas dessas pessoas. Durante os 2 dias de programa híbrido, os participantes acompanharam seminários e participaram de workshops com dicas práticas para implementar os diferentes ministérios, adaptando para a realidade local. Eu realmente estou impressionado com a reunião que teve aqui, com o lançamento desse novo projeto, que vem a mover várias pessoas, como os pastores que estão se mobilizando para incentivar esse projeto, para que vá adiante. Está dando atenção a autistas, cegos e vários outros PCDs também. E acessibilidade, que é muito importante para nós. Não é só algo que é nosso, mas também é algo compartilhado. Várias pessoas podem se envolver nesse projeto. Além do desafio territorial, percebemos outro desafio, que é alcançar pessoas com singularidades que geralmente têm sido esquecidas e estão abertas a encontrar grupos que as aceitem, que apoiem, que se simpatizem com elas. E temos muita convicção de que o MAP vai ajudar a fazer essa conexão entre os singulares da igreja com os que não conhecem ainda e, sem dúvida nenhuma, teremos uma grande porta de evangelização. A Igreja Adventista do Sétimo Dia em Cascavel, no Paraná, completou 40 anos. E claro que teve celebração, teve festa. O repórter William Vieira entrevistou alguns dos pioneiros e mostra também como os jovens têm dado continuidade nesse trabalho de evangelismo na comunidade local. Fundada em 1981, a Igreja Adventista do bairro Neva, em Cascavel, recebe fiéis de todas as idades, não apenas para louvar ao Senhor, mas também para estudar o texto bíblico e compartilhar dos mesmos propósitos uns com os outros. Durante todos esses anos, o templo passou pelas mais diversas mudanças, transformações e adequações em sua estrutura. Ainda assim, mais importante que o aspecto visual, está o legado e o impacto deixado na vida dos fiéis e da comunidade, como é o caso do Nilson, que além de ser parte ativa nesta história desde 1983, viu depois de anos sua família seguir os mesmos passos no caminho da fé. Porque 4 filhos meus aí, graças a Deus, todos eles são da igreja, né? Todos eles são da igreja, os 4, né? 4 filhos. E tem os netos também, estão na igreja. A gente trabalhou, investiu, né? Para eles poderem permanecer. E um dia, herdar o quê? O reino do céu, né? É a única coisa que nós vamos levar daqui, porque o resto vai ficar mesmo, né? Também como membro da igreja, eu acho que ainda que a gente puder ajudar algum pouco, ainda vai poder fazer. O que der para fazer, a gente vai fazer. A programação de aniversário, ocorrida no mês de setembro, foi caprichada, liderada em parte por adolescentes e jovens. Além disso, houve cerimônia de batismo e os cantores Gilson e Débora, da gravadora Novo Tempo, também compareceram, trazendo algumas de suas músicas mais conhecidas durante a celebração. Tudo é feito para que aqui na igreja as pessoas conheçam Jesus Cristo, as pessoas leiam mais a Bíblia, estejam envolvidos com uma comunidade que gostem, que realmente se sintam parte dessa comunidade. E aqui a Igreja da Neva ela é específica, uma igreja que recebe muito bem todas as pessoas. Essa ênfase na boa recepção que a igreja possui não é só discurso não, viu? O Jerônimo, um dos fiéis que acompanharam diversos períodos desta igreja, fez questão de relembrar com carinho da época em que chegou por aqui. Eu lembro assim que eu e minha esposa eram um dos mais jovens da igreja. E quando nós viemos assim procurar a igreja, nós fomos recebidos com muito calor, muito amor pelos irmãos que aqui estavam. Mas nós sentimos que aqui era o nosso lugar. E nós ficamos então por todo esse tempo praticamente aqui. Vamos dar uma pausa nas notícias do Brasil e ver agora o quadro Missão 360 Graus. Enquanto faziam um treinamento missionário, 2 diretores de missão global foram marcados pela energia contagiante de um dos pioneiros locais. Por meio da música, ele conseguia atrair pessoas na rua e testemunhar seu amor por Jesus. No
Rick, eu estava pensando em quando visitamos Kinshasa, na República Democrática do Congo, na África Central. Essa foi uma ótima viagem. Foi mesmo. Foi a minha primeira vez no país. E foi uma viagem surpreendente. Kinshasa tem 17 milhões de pessoas e continua crescendo. Parecia que todo mundo estava nas ruas quando saímos do aeroporto. Uma cidade ativa. E lá fizemos o trabalho pioneiro de missão global durante anos, plantando igrejas. Sim, eu me lembro de chegar na cidade e ver caminhões cheios de pessoas. Era um meio de transporte para chegar na cidade. Vi que era um grande desafio para os pioneiros de missão global alcançar tantas pessoas. Estávamos lá para o treinamento de missão global e nunca vou me esquecer da pessoa que se destacou para mim. Era o pastor Jeremiah, um antigo pioneiro de missão global que guiava os cânticos do evento. Ele era entusiasmado e tinha uma história maravilhosa. Você sugeriu que o levássemos para as ruas para o filmarmos em ação? Sim, arrumamos tudo em frente à igreja. Ele começou a tocar e um público imediatamente se formou. E claro, sua personalidade é tão cativante que as pessoas se sentem atraídas por ele, mesmo se não tivesse a música. Ele tinha 2 crianças com ele, Benji e Joyce. Joyce estava muito doente, ela teve malária. Ela também tinha úlceras pelas pernas. Então ela não estava muito feliz no vídeo, mas ela cantava. Eles haviam caminhado por 2 horas para chegar ao evento e andariam mais 2 horas para voltar para casa. É verdade, e essa é a realidade de muitos outros missionários ao redor do mundo. Eu me lembro de todas as crianças reunidas quando começamos a cantar e brincar. Sim, eu me lembro de anos depois estar andando pelos corredores da Conferência Geral e ouvir a mesma música que havíamos gravado com o pastor Jeremiah. Eu olhei para dentro da sala do Rick Oliveiras, que é o nosso produtor de vídeo, e ele estava editando um material com o pastor Jeremiah. O Rick o conhecia como Pastor Lobo. Talvez seja pastor Jeremiah Lobo, mas lá estava ele com sua família. O conhecemos com 2 crianças e um bebê de 1 mês em casa, mas agora a sua família havia crescido, sua igreja havia crescido, e ele ainda ministrava como sempre o fez durante todos esses anos. Foi maravilhoso ver. O interessante é que eles tinham trompetes caseiros. Isso mesmo, que coisa linda! Bem, pioneiros de missão global como o pastor Jeremiah estão trabalhando por todo o mundo. Eles estão plantando igrejas em lugares que não sabíamos que era possível e sob circunstâncias difíceis. E sempre que conheço um pioneiro de missão global vivendo apenas com uma renda básica, me emociono porque digo, Senhor, eu não sei o que é sacrifício. Por favor, continue orando pelos pioneiros de missão global que estão levando o evangelho para o mundo. Como Jesus, precisamos continuar, porque temos a missão de espalhar pelo mundo as boas novas de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi o grande missionário do Novo Testamento. Em sua estratégia, ele tinha a convicção de que a intencional multiplicação de comunidades cristãs seria a única maneira de levar a mensagem de salvação de Jesus Cristo a todas as pessoas. Nunca podemos nos esquecer que a multiplicação fazia parte do plano de Deus ao criar a raça humana. Ele sempre desejou que a sua criação se multiplicasse. Após o dilúvio, quando tudo começou de novo, ali estava Noé, a sua família, e Deus uma vez mais confirma seus propósitos. Ele afirma, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E é importante destacar aqui que Deus não mudou seu plano. Ele é o mesmo Deus que tem participado de maneira profunda e intencional na história humana. Ele deseja ter filhos e filhas. Ele deseja ter uma família. E hoje, o Criador ratifica os seus propósitos na expansão da sua missão, através principalmente da capacidade de multiplicação dos seus filhos. Além disso,
Nós vemos claramente no Novo Testamento que a natureza e a essência do movimento iniciado por Jesus Cristo, a igreja cristã, é centrada na ação de se multiplicar. O próprio termo usado para a igreja no Novo Testamento, eclesia, é composto pela preposição ek, para fora, de, e a raiz kalel, que é chamar, que literalmente poderia ser traduzido como chamada para fora de alguma coisa. Portanto, a própria terminologia indica uma comunidade viva, dinâmica, relevante, multiplicadora, sem fronteiras. Mas voltando a Paulo, como seria isso possível? Como poderia um só homem levar a cabo essa missão tão intensa? Paulo tinha uma clara estratégia no plantio e consequente multiplicação de igrejas. Por exemplo, em Antioquia da Pisídia, e esse relato está em Atos 13, ele começou o processo de proclamação do Evangelho a partir de uma sinagoga, proclamando ali quem era Jesus Cristo aos judeus. E eles ficaram tão impressionados que eles convidaram Paulo para voltar na próxima semana. Já em Listra, e a história está em Atos 14, não há referência de que Paulo procurou uma sinagoga para pregar, mas usado por Deus, ele foi instrumento para a cura de um homem. E essa foi a oportunidade para construir uma ponte de contato com a comunidade ali ao seu redor. Em Tessalônica, e a história está em Atos 17, Paulo usou uma dupla estratégia. Ele pregava na sinagoga aos sábados e na praça durante os dias da semana. Ele se colocava ali à saída do shopping center daqueles dias para anunciar diariamente a palavra de Deus para aqueles que passavam por aquele centro comercial. Você percebe? O propósito era apenas a expansão do reino de Deus através do estabelecimento e a multiplicação de comunidades cristãs. Mas Paulo utilizava diferentes estratégias, diferentes abordagens. Ele se aproximava de multidões, mas também ele visitava pessoas de maneira individual no seu lar. Ele proclamava Jesus Cristo como o aguardado Messias na sinagoga, mas também apresentava o amor de Deus no contexto da vida diária no centro urbano. O que isso significa? Que nós devemos compreender que não existe apenas uma abordagem. Não há estratégias fixas para a proclamação do Evangelho eterno. O que temos, na realidade, são princípios de como ver a multiplicação do reino de Deus. Por exemplo, um dos princípios mais importantes é a receptividade. Paulo ele sempre buscava introduzir isso na sociedade local a partir de uma pessoa ou de um grupo receptivo, um grupo aberto a ouvi-lo. E é sempre possível nós encontrarmos alguém disposto a ouvir. Sempre devemos suplicar a Deus para que Ele nos mostre o caminho que podemos tomar, como devemos abordar as pessoas, como devemos falar, como devemos agir. O outro princípio é a exposição da palavra de Deus de maneira inteligível e aplicável aos ouvintes. Precisamos ser intencionais em compartilhar o Evangelho eterno de tal forma que ele seja relevante e prático, abordando as necessidades daqueles que nós estamos ali entrando em contato. Já um outro princípio é o de multiplicação, e é o mais importante de todos. É que através dos nossos planos, palavras, ações, eles sejam sempre centrados na pessoa de Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Assim agia Paulo. Tudo começava com a pregação do Evangelho na busca por fazer discípulos do Mestre. Novos conversos eram agregados à comunidade de crentes que tinham então a clara responsabilidade diante de si de continuar com a missão dada por Jesus. O resultado? Essas pequenas comunidades cristãs, igrejas, começavam a se espalhar, a se multiplicar. Nunca se esqueça, a maneira mais eficiente, mais duradoura para o avanço da missão de Deus em um bairro, uma cidade, um país, é através do plantio de uma comunidade local que seja baseada na palavra de Deus, contextualizada e ciente da sua responsabilidade missionária. A colheita virá através da presença e bênçãos de Deus. Ele é o Senhor da seara. Nós não temos nada a temer, apenas cumprir com a nossa parte na missão, que na realidade não é nossa, e sim dele. O que precisamos? De uma atitude de humildade e a motivação de servir. O que nos falta? Ele fará por nós. Hora de ver a sua boa notícia por aqui. Já mandou sua mensagem pra gente? Então vamos ver. Marli Iris, de São Paulo. Bom sábado, Darcy. Essa é a minha primeira netinha e o nome dela é Maria. Ela é uma bênção em minha vida. Eu imagino, a Maria é linda. Um beijo para você e para ela. Sérgio Samuca, boa noite, Darcy. Tudo bem com você? Graças a Deus, na paz.
Minha boa notícia é que estou voltando para a Igreja Adventista. Um forte abraço e eu fico muito feliz com essa notícia. Um beijo para você. Tainá, feliz sábado, Darcy. Esse é o meu avô Benedito e ele gosta muito do seu programa. Seu Benedito, um abraço para o senhor. Obrigada pelo carinho e pela companhia. Hora de mais uma pausa rápida, mas depois do intervalo você vai conhecer tudo sobre o novo Fé em Ação, que estreia neste sábado à noite. E vai ver também outras novidades da programação da TV Novo Tempo no nosso giro de boas notícias. Eu te espero por aqui. Você que acompanha o Revista Novo Tempo já deve ter notado que o quadro Fé em Ação não está mais sendo exibido aqui, porque agora ele é um programa na grade da TV. Hoje vamos saber mais detalhes sobre isso. Afinal, eu estou aqui acompanhada da Bárbara Oliveira Luz, apresentadora do Fé em Ação e diretora do programa também, com a Nicole junto aqui. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite, viu, Darcy? É um prazer estar aqui. Olá para você que nos acompanha também. Obrigada. Eu estava com saudade de encontrar com você toda sexta. Eu também, a gente sempre se encontrava, né? Temos novidades por aí, então, por isso que a gente não se encontra mais às sextas, Mas né? ela vai contar tudo, gente, das novidades pra gente. A Bárbara já comandava o quadro da Fé aqui no Revista, né? E a gente se encontrava aqui todas as sextas para trocar essas experiências aqui, falar de vidas transformadas. Mas a partir de sábado agora, dia 2 de outubro, o Fé em Ação voltará a ser um programa de 30 minutos de duração, cheios de novidades. E a Bárbara vai contar pra gente agora essas novidades. Darcy, a gente vem aqui com um novo formato do programa, então as pessoas sempre gostavam de acompanhar um pouco das ações. A Federação apoia ações ligadas a projetos sociais, também educacionais, projetos evangelísticos, então a gente já acompanhava, só que agora nós temos um cenário, né? Nós temos algo a mais aí no programa, então além da reportagem, todas as semanas a gente traz entrevistas no nosso cenário, comandadas pelo Sérgio Azevedo. Que legal. Bom, e além das reportagens que ela está falando aqui, mostrando os ministérios apoiados pela Fé, o programa também vai ter entrevistas com quem faz os projetos acontecerem, como a Bárbara reiterou aqui pra gente. E eu já fiquei sabendo que vão ter muitas surpresas neste momento, que você pode adiantar pra gente, Bárbara. Darcy, o cenário ele tem uma entrada secreta, digamos assim, um espaço especial, com certeza, porque muitas boas ações são contadas, mas existem histórias que as pessoas nem ficam sabendo. Às vezes elas ajudam de alguma maneira, mas não sabem como elas transformaram vidas. Elas vão descobrir com a gente durante a entrevista. Que legal, gente, está imperdível, viu? E a Bárbara já viajou pelo Brasil conhecendo as pessoas que se doam para fazer os projetos acontecerem e também quem teve a vida transformada pelos ministérios da Fé. E agora vai contar para a gente a cada semana novas histórias. E eu queria saber se tem alguma aí especial dessa nova temporada que te marcou. Darcy, a gente vai mostrar um pouquinho do Encontro Nacional da Fé que aconteceu aqui na TV Novo Tempo. A gente vai mostrar no segundo programa, no sábado, dia 8. E nós tivemos uma garota que acompanhou um pouquinho do Fé em Ação dentro do Revista. E o sonho dela era fazer medicina para ser uma médica missionária. Ela acompanhou, ela assistiu, ela entrou em contato com o projeto que ela assistiu aqui com você, comandando o Fé em Ação também. E ela entrou em contato com a gente, ela teve uma surpresa no Encontro da Fé. Não sei se eu vou adiantar muito, mas assistam o Fé em Ação para descobrir um pouquinho. Eu faço questão de você adiantar pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouquinho? É claro, né? Afinal, o Fé aqui abraçou, o Revista abraçou a Fé e agora a gente quer saber, né? Primeira mão para o nosso público aí. Ela esteve aqui no Encontro da Fé com a gente e ela recebeu de presente a bolsa. A bolsa de estudos de medicina, gente. Um dos cursos mais caros, viu? Com certeza ela vai ser, primeiro, a médica missionária. E é isso que fez com que o sonho dela se realizasse, né? Porque ela vai se doar através da profissão, mas para uma missão. Sim. Bom, para você não ficar com saudade do Fé em Ação aqui no Revista, eu tenho uma boa notícia para você. Toda sexta a gente vai ter um momento especial para contar as novidades desses ministérios que transformam vidas pelo Brasil. O que a gente pode esperar desse novo quadro? Dá para a gente adiantar um pouquinho também para o nosso público, né? Claro, Darcy, são muitos projetos. Todas as semanas, todos os dias nós temos novidades, pelo Brasil e pelo mundo. Então, aqui no Revista, a gente vai contar um pouquinho, de uma maneira um pouco factual também, né? O que aconteceu durante a semana, como os projetos têm transformado vidas. Estamos preparando aí um material muito especial aqui também para o nosso público do Revista. Então, você pode conferir o Fé 2 vezes aqui no Revista e também mais à noitinha no sábado à noite, tá bom? Mas agora a gente vai ver aqui um trechinho da chamada que a gente preparou com todo carinho para você.
Em outubro, a gente vai ver a fé em ação, transformando vidas, alimentando almas e levando esperança. O programa Fé em Ação está de volta cheio de novidades. Entrevistas marcantes com Sérgio Azevedo, histórias de missão e empreendedorismo e muita emoção. Estreia dia 2 de outubro às 10 da noite. E eu espero você aqui no novo Fé em Ação. Ai, que linda, que Deus possa continuar te usando, viu? Deus te Amém. abençoe, tudo de bom para você, para Nicole. E que o Fé seja sempre essa bênção, né? Transformando vidas. Amém. Muito obrigada, Darcy. Eu encontro todo o nosso público neste sábado às 10 horas da noite, no Fé em Ação. Aí, convite feito. Um beijo para você. Um tá? beijo, Deus te abençoe. tchau, tchau. Bom, e nós vamos agora para o nosso giro de boas notícias, porque a Gabriela Frontini está me esperando ali, ó. Vamos lá? Gabi, feliz sábado, tudo bem? Darcy, como você está? Eu estou bem, graças a Deus. Conversando com aquelas duas meninas ali, né? Pois Bárbara e Nicole. Tô cheio de novidade aqui na Novo Tempo, tô amando esse clima de novidade. Verdade. Sempre vou dar uma renovada. Estamos em festa, né? 25 anos da TV, tem que ter festa. É verdade, tô curiosa para ver aí essas reportagens especiais. Então, vai ter. Tem boas notícias também aqui no Giro, Darcy. Tá certo. Olha só, os alunos da Escola Adventista de Siqueira Campos, situada lá em Aracaju, no Sergipe, visitaram no Dia do Contador, que foi comemorado no dia 22 de setembro, a empresa MPK Contábil Limitada. A ação teve ali como objetivo, claro, homenagear esses profissionais e proporcionar uma atitude ali interdisciplinar aos estudantes, que receberam ali na prática como a disciplina de matemática é útil e também muito importante para a educação financeira, desde as ações do cotidiano até as atividades mais complexas do dia, né? Quanto mais cedo a gente tiver contato com esse tipo de assunto, melhor a gente vai administrar nossas finanças. Exatamente, tem que começar na infância. Na infância. E a educação adventista na região ali olha só, o pessoal fazendo homenagem, eles cantaram, levaram uma mensagem musical. Os profissionais da empresa ficaram extremamente contentes e agradecidos, né, por esse momento ali, esse intercâmbio ali, nessa troca de informações entre os profissionais da área contábil e também os alunos da educação adventista. Então, quero parabenizar a educação por esta ação e, claro, levaram o livro missionário. Um livro com esperança. Exatamente. Agora nós vamos para o Maranhão, porque a educação adventista ali na região do sul do Maranhão esteve super envolvida na campanha do Setembro Amarelo. Além de tratar o assunto ali dentro das escolas, durante as aulas, com os projetos especiais, os alunos e professores também levaram o tema para o público. Os alunos das unidades de Imperatriz fizeram apresentações musicais no estilo flash mob, no calçadão do centro da cidade e também num shopping center. Olha aí que animação. Que legal. A gente tem algumas imagens aqui, bastante gente envolvida. Eles entregaram balões com recadinhos que valorizaram a vida e cartinhas escritas por eles durante as aulas, para que pessoas que circulavam ali pelos locais que assistiam à apresentação tivessem contato com essa mensagem de esperança que a gente transmite, né, Darcy? E com certeza impactaram vidas. Com certeza. Os alunos aí da Escola Adventista fazendo a diferença também. É verdade. E agora eu quero terminar com mais algumas novidades da TV, já que a gente está falando sobre novidade aqui, hein? Além da estreia da nova temporada da Tia Cecel e do novo programa infantil da emissora, o Super Lupa, que nós tivemos aqui semana passada trazendo links, né, sobre isso, a gente também tem outras estreias por aqui. Uma delas é o programa Trajetos. Ele é um seriado produzido pela Novo Tempo lá no Chile, mas nós traduzimos e vamos exibir aqui no Brasil. É a história, Darcy, de um taxista chamado Jeremias, e ele ali em suas corridas pelas ruas de Santiago conhece muitas pessoas. E ele aproveita, claro, esse momento para falar de Deus para essas pessoas. Vamos ver um trechinho aqui, a chamadinha do programa? Meu nome é Jeremias. Durante a noite já vi coisas impressionantes. Trabalho em Santiago do Chile. Se acredito em Deus, não tento sair para trabalhar sem antes falar com Ele todos os dias. Em meu carro já conheci pessoas de bom coração. Estes são meus trajetos. Trajetos, sábado às 10h30 da noite. Olha só, eu imagino quantas histórias um taxista consegue
captar ali, quantas vidas, né? Exatamente, ele usa essas oportunidades para falar de Deus, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, mesmo não sendo taxista, viu, gente? Verdade. Andando de ônibus ali, indo à manicure, à padaria, onde a gente quer que vá, a gente tem essa oportunidade. E é logo depois do Fé em Ação também, então já tem um programaço para sábado à noite. A programação toda, por isso a sua melhor escolha é ficar na Novo Tempo o tempo todo. Exatamente. E a gente tem mais um programa, porque além desse trajeto, gente, vai ser exibido sábado à noite às 10h30, teremos também o seriado Menos 10, A Vida Não É um Jogo, que mostra como a rotina de um grupo de adolescentes se transforma depois que um deles decide participar de um jogo online que consiste ali em cumprir alguns desafios estipulados pelos seus administradores anônimos. O tema e a história é uma importância muito grande em relação à obediência aos princípios morais, como os 10 mandamentos, por exemplo, que a gente encontra ali na Bíblia Sagrada. E a cada episódio, Darcy, o seriado traz um mandamento. Então, esses adolescentes vão poder aprender um pouco mais sobre os mandamentos de Deus num momento bem prático da vida cotidiana deles. Verdade. Vamos ver um trechinho? Vamos. Em outubro, muitas novidades na TV Novo Tempo. Vem aí o seriado Menos 10. A sociedade vem se transformando cada vez mais com o avanço da tecnologia. O tempo que se gasta virtualmente influencia no comportamento das pessoas. Menos 10, A Vida Não É um Jogo, mostra na prática essas mudanças. Estreia dia 2 de outubro, às 6h15 na TV Novo Tempo. E é isso, essas foram as novidades que você, telespectador, aproveite cada uma delas. Com certeza. E nós também, né, Gabi? Porque a gente quer aproveitar. Obrigada. Boa noite, bom restante de programa. Tchau, tchau. Agora nós vamos até o Paraná, mais precisamente em Santa Teresa do Oeste. Lá, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia se reuniram em seus carros para celebrar alguns batismos realizados na primavera. Veja só. Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a primavera tem o significado de novos começos, nova vida. E para muita gente tem sido exatamente assim. Por meio de um processo que começa muito antes, com a aproximação da igreja, estudos bíblicos, cenas como esse batismo celebram parte de uma trajetória que está apenas começando. Mesmo na pandemia, com os devidos cuidados, o trabalho voluntário possibilita que pessoas demonstrem que querem ter a Deus no topo de suas vidas. Nós entendemos que uma igreja ativa é uma igreja viva e é por isso que a igreja está se mobilizando a cada vez mais. Não importa se nós estejamos no meio de uma pandemia, mas Deus ele nos dá alternativa. É por isso que nós estamos com essa caravana da primavera. Cada noite estivemos aí em uma igreja, seguindo os cuidados nesse meio da pandemia, para a honra e glória de Deus. Estamos muito felizes pelo que Deus tem dado a cada um de nós, aqui no distrito do Jardim Claudete. No oeste do Paraná, semanas evangelísticas realizadas em diversas cidades têm sido coroadas ao final com um programa de celebração pelos resultados. Uma oportunidade para que fiéis que ainda precisam lidar com as restrições de uma pandemia se encontrem e adorem ao Senhor em conjunto. É um momento muito especial, esse privilégio que nós temos em meio à pandemia, né, de estarmos reunidos aqui entre irmãos, entre amigos, mas aos pouquinhos a gente está voltando a agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito para nós, né? O evento Drive-In em Santa Teresa do Oeste fechou a semana onde 17 pessoas manifestaram o desejo de ter a Deus no primeiro lugar da vida por meio do batismo, sendo 3 delas durante o evento público, ocorrido no estacionamento do ginásio de esportes. E hoje nós temos desbravadores que se batizaram e aventureiros também. Isso nos gera um sentimento muito bom no coração de que em a pandemia a gente está conseguindo levar pessoas ao pé de Cristo. Foi muito bom poder ver as crianças, os juvenis, os adolescentes, os jovens e também os adultos envolvidos com o batismo da primavera. E esse movimento pôde ser visto em todas as nossas congregações, quer pequenas, médias, grandes, todos estavam envolvidos e tiveram uma experiência extraordinária. Você já deve ter ouvido sobre a história das lanchas luzeiros. Aqui no Revista Novo Tempo já mostramos reportagens de alguns eventos comemorando os 90 anos desse lindo ministério. Mas por que ele é tão importante? Porque a marca desse ministério segue inspirando até hoje, depois de 90 anos. E é o que você confere na próxima reportagem.
O Museu da Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA, abriga a primeira lancha luzeiro, marca de um trabalho assistencial e missionário que levou saúde e esperança aos ribeirinhos da Amazônia e completou 90 anos em 2021. Estar aqui e ver a Luzeiro é viver a missão. Todas as pessoas que ouvem falar desse barco sabem da significância, da importância que ele teve para as comunidades ribeirinhas e também para o estabelecimento da Igreja Adventista aqui no norte do Brasil. Esse lugar é um lugar histórico, esse barco é um barco histórico e eu recomendo a todas as pessoas que puderem vir à FAAMA, venham para conhecer. Mas essa marca vai além do museu. Foi a partir das luzeiros que surgiram diversas igrejas e instituições na região norte. A FAAMA é uma delas, portanto, é uma extensão da mesma missão que conduziu essa embarcação. Para celebrar esta marca histórica, o Seminário Latino-Americano de Teologia da FAAMA realizou a Semana da Memória Adventista. A educação adventista ela é para o resto da nossa vida, ela forma o nosso caráter, ela prega valores muito importantes como família. E eu aprendi tudo isso e hoje estou aqui enquanto prefeita do município de Benevides, podendo dizer a cada um de vocês a experiência que tive enquanto estudante da Escola Adventista e agora retornando aqui na faculdade. E fico muito feliz em ver o avanço que a FAAMA vem tendo aqui dentro do nosso município. A semana envolveu palestras sobre a obra médico-missionária e encerrou com um musical. Mostrando que alunos e professores seguem marcados pela mesma missão que fundou a instituição. E o interessante é que tudo isso nós temos um motivo especial, que é salvar esses jovens, levá-los a Jesus. E nós estamos formando esses caracteres neles para que eles possam preparar-se aqui na FAAMA, preparar-se para o céu. Mas, antes disso, preparar-se para servir a comunidade. E marcada por esta missão, a FAAMA segue como uma luzeiro, navegando o mar da educação como uma ferramenta de luz e de transformação. Jesus Cristo, ele pregava, ele curava e ensinava. A FAAMA continua o ministério de Jesus, mesmo fora dos templos, transformando a vida de crianças, adolescentes e jovens. E é claro, mudando a história de muitas famílias. Agora, olha essa história. Um chefe budista que perseguia cristãos confiou no poder de Deus, foi curado e aceitou a Jesus. O pastor Williams Costa Júnior, da ANN, a Agência Mundial de Notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conta os detalhes dessa e de outras histórias internacionais emocionantes. Olá, Darcy, Gabriela e amigos do Revista Novo Tempo. Mais uma vez estamos aqui com as notícias internacionais. Cerca de 9.000 adventistas promovem esperança e auxílio humanitário ao povo venezuelano. Afetados por vulcão em Ilha do Caribe, recebem comida e dinheiro da Igreja Adventista. Chefe budista que perseguia cristãos confia no poder de Deus, é curado e aceita Jesus. Você vai ver os detalhes agora, aqui na ANN. Quase 9.000 adventistas do Sétimo Dia no leste da Venezuela participaram do maior programa social anual da igreja desde 2013. Perto de Ti, Venezuela 2021 é nome do projeto que distribui suprimentos e mensagens de esperança para os que enfrentam desafios econômicos. Por quase 40 dias, milhares de jovens de Caracas, capital da Venezuela, saíram às ruas para distribuir sacolas de frutas e publicações em praças, hospitais e calçadas. Os jovens também ergueram placas e faixas com palavras de incentivo para os motoristas e pedestres. Para os líderes da igreja no país, foi impressionante ver cada voluntário oferecendo alívio e esperança. Para os administradores, eles louvam a Deus pelo enorme privilégio de ser uma bênção para os outros. No estado de Miranda, crianças receberam brinquedos e refeições e voluntários
cortaram cabelo de graça. Os fiéis ainda distribuíram para o café da manhã arepas, um prato típico da Venezuela, frutas e livros para 210 pacientes em um hospital. Em outras regiões, milhares de crianças participaram da escola bíblica de férias. Houve ainda atendimento médico gratuito, palestras de saúde, doações de sangue e limpeza de parques e ruas. As ações de Perto de Ti Venezuela 2021 devem continuar uma vez por mês até o fim do ano. Em abril deste ano, o vulcão La Soufrière, localizado na ilha de São Vicente e Granadinas, no Caribe, entrou em erupção pela primeira vez depois de 40 anos, espalhando muita, mas muita cinza. Isso provocou um deslocamento de aproximadamente 23 mil pessoas para o extremo sul da ilha. Após avaliações, a Igreja Adventista e sua agência humanitária ADRA forneceram, de forma imediata, alimentos para os afetados e deslocados em 9 abrigos. Até o final de julho, mais de 87 mil refeições haviam sido distribuídas. Com o apoio de parceiros locais, incluindo governantes da ilha de São Vicente, a ADRA concedeu ainda assistência em dinheiro a quase 2 mil habitantes. O dinheiro é um fator importante para a recuperação do comércio e, consequentemente, da comunidade. Agora vamos para a Ásia. Em um pequeno vilarejo próxima a uma cidade dominada pelo budismo, um grupo de fiéis se formou por meio do trabalho de um plantador de igrejas do Ministério Defensores do Sudeste Asiático e dos Perseguidos. Conheça os detalhes dessa história envolvendo ameaça, prisão, cura e conversão. Em um pequeno vilarejo próximo a uma cidade repleta de budismo, um grupo de crentes se formou por meio do trabalho de um plantador de igrejas, Azap. À medida que o grupo crescia, Azap construiu uma igreja na aldeia, mas os membros frequentemente enfrentavam o assédio dos moradores. Em 2012, quando um plantador de igrejas, Azap, o pastor Stephen Tidd, os visitou para realizar um serviço fúnebre para um dos membros que havia falecido, o pai do chefe Ponzai mandou prendê-lo e jogá-lo na prisão. Após o incidente, o chefe Ponzai Wapa tornou-se um visitante frequente da igreja, mas ele não ia adorar com os outros membros. Ele foi enviado para espionar os membros da igreja e relatar suas atividades às autoridades. Na minha linhagem familiar havia uma longa história de oposição ao cristianismo. As pessoas da minha aldeia odiavam os cristãos, mas eu e meu pai os odiávamos mais. Estávamos determinados a nos livrar deles. Então, quando o governo me pediu para espionar os membros da igreja, fiquei feliz em fazê-lo. Mas Ponzai não encontrou nenhuma falha nos membros. Em vez disso, descobriu que as atividades eram positivas e encorajadoras. Mas um dia, ele ficou muito doente. Comecei a ter problemas de saúde. A dor era insuportável. Parecia que alguém tinha enfiado uma lança no meu peito. Eu também estava com uma terrível dor de estômago. Chamei o feiticeiro, mas ele disse que alguém havia lançado um feitiço em mim. Ele me cobrou $500 para fazer os espíritos malignos pararem de me assediar, mas a dor não foi embora. Chamei-o várias vezes e enquanto ele fazia sua mágica, nada parecia ajudar. Toda vez ele me cobrava muito dinheiro. Eu sacrifiquei muitas vacas, cabras e galinhas até não ter mais nada. Mas os espíritos malignos continuaram a me atormentar, ficando cada vez pior. But the evil spirits continued to torment me worse and worse. Em desespero, Ponzai foi visitar o pastor Sai Fong, um pastor adventista da cidade vizinha.
O pastor Sai Fong ficou surpreso ao ver o chefe parado em sua porta. Ele conhecia bem a hostilidade da família Wapa em relação à igreja, por isso ficou ainda mais surpreso quando Ponsai pediu-lhe uma oração de cura. Ele explicou a situação e seu medo dos espíritos malignos que o atormentavam. Acredito que só Deus pode me ajudar, disse. O pastor Sai Fong orou com Ponsai e disse-lhe que ele deveria confiar no Senhor. Então o mandou embora. Por 2 meses, o pastor Sai Fong continuou a orar e não ouviu nada. Até que um dia ele recebeu um telefonema do chefe pedindo-lhe para visitar a aldeia. Quando ele chegou, para sua surpresa, não apenas Ponsai, mas toda a sua família havia aceitado Jesus como Salvador. Depois que visitei o pastor Sai Fong e ele orou comigo, o espírito maligno parou de me assediar. A dor começou a melhorar aos poucos, mesmo antes de eu estar totalmente curado, e minha família começou a se interessar em seguir a Cristo. Entregamos nossas vidas a Ele e queremos ser batizados. We gave our lives to him and we wanted to get baptized. Bem, isso foi tudo por hoje. Na semana que vem, se Deus quiser, nós voltamos com mais notícias de fé, compaixão, conversão e esperança. Até lá, fique com Deus e um forte abraço. Um forte abraço, pastor. Gente, o último intervalo do Revista, mas já já você vai ver o primeiro episódio da série especial dos 25 anos da TV Novo Tempo. Quer saber como a comunicação adventista deu os primeiros passos para que hoje se transformasse na Rede Novo Tempo de Comunicação? É daqui a pouquinho, fique com a gente. Em novembro deste ano, a TV Novo Tempo completa 25 anos de história. Nós aqui no Revista já começamos a comemorar, viu? Você sabia que antes mesmo de usarmos o nome Novo Tempo, ou mesmo antes de termos o amarelo e azul como as nossas cores, a mensagem adventista já se fazia presente quando os televisores eram apenas preto e branco. A gente tem muita história para contar. E no primeiro episódio da série especial de reportagens, você vai conhecer a história dos pioneiros que acreditaram na possibilidade de levar a mensagem também pela TV. A primeira transmissão de televisão no Brasil foi feita em 18 de setembro de 1950. Nesse dia, a TV Tupi Difusora se consolidava como a primeira rede de televisão da América do Sul e a 4ª emissora do mundo. Por muitos anos, a programação consistia em programas de auditório, de humor ou jornalísticos. A produção de um programa evangelístico para essa época era quase inviável, já que os custos de fazer televisão nesses primeiros anos eram altíssimos. Mas no início da década de 60, a Igreja Adventista do Sétimo Dia mostrou ser pioneira na propagação do Evangelho também por meio da televisão. E assim, em 25 de novembro de 1962, estreava na TV Tupi o Fé para Hoje, o primeiro programa evangelístico da televisão brasileira. Este é o procedimento certo. A fé de que necessitamos centraliza-se em Deus, o Rei Todo-Poderoso que domina sobre tudo. O programa era apresentado pelo casal Alcides e Neide Campolongo. Em pouco menos de 20 minutos, ele pregava, um grupo musical fazia o louvor e um estudo bíblico era anunciado ao público. A gente no ministério e também na vida de televisão, já há 40 anos, já enfrentamos dificuldades mil. Mas quando a gente tem o ideal de pregar a palavra de Deus, a gente sempre procura o verdadeiro Deus. E é Ele que dá a solução para as dificuldades, tanto na parte financeira como na parte social, de relacionamento, em tudo. E graças ao Criador, nós sempre superamos as dificuldades, mas crendo e confiando no verdadeiro Deus. E Deus deu a solução para cada caso difícil que enfrentamos no ministério e também
através do programa de televisão Fé para Hoje. O Fé para Hoje ficou no ar na TV Tupi até 1980, quando a concessão da emissora foi cassada. Em abril deste mesmo ano, o pastor João Wolff assumiu a presidência da divisão sul-americana da Igreja Adventista. Poucas semanas depois disso, em uma reunião em Buenos Aires, foi votado a criação de um programa adventista que fosse veiculado em rede nacional. A primeira tentativa que tivemos, e primeiros passos, e votamos, o obreiro conselheiro da Conferência Geral, que estava presente nessa reunião, ele achava que nós, Brasil e divisão sul-americana, não tínhamos condições de força econômica, que era muito caro, e gente para fazer isso. Foi quando tomamos os primeiros passos. Então nós vamos fazer, e aí começou os primeiros passos da televisão. Este conselheiro era o pastor Enoque de Oliveira, que na época era vice-presidente da Conferência Geral. Ele sabia que no Brasil não havia pastores com habilidades técnicas para trabalhar com televisão. João Wolff também sabia disso. Mesmo assim, não desistiu de sonhar com a ideia de criar um programa televisivo adventista. Entretanto, sozinho, ele não iria muito longe. Por isso, solicitou a ajuda de 2 amigos para trabalhar no grupo de produções da Voz da Profecia. Eu não aceitei imediatamente. Eu disse, vamos orar pelo assunto. Aí eu orei muito, falei com a família. E aí eu disse também, como era para trabalhar na Voz da Profecia, aí eu disse, eu fico, se vocês não deixarem aqui, morar em Curitiba, trabalhando junto com o Elon. Elon Garcia. Quem é Elon Garcia? Elon pelo Elon Garcia. Elon Garcia é um jovem que nasceu em Curitiba no ano 1935, em fevereiro, dia 26. Ele era um homem público. Desde que ele era bem jovem, ele já começou a fazer testes nas rádios e com 17 anos ele já passou a fazer parte de uma rádio em Curitiba, já começou a trabalhar profissionalmente e sempre foi um homem público. Onde ele estava, ele levava o nome da igreja à frente. Isso também foi sempre um orgulho para a nossa família e um exemplo para todos nós. Meu pai a palavra para ele era dedicação. Tudo que ele fazia, tudo que ele participava, onde ele estivesse, ele se dedicava ao máximo. Dava o melhor de si antes de pensar de si. Esse é um lema rotário que nós trazemos conosco, mas esse era o lema dele. Jonathan Conceição, além de pastor, escreveu um livro onde ele narra lembranças e fatos históricos sobre a criação do que hoje chamamos de Novo Tempo. Foram 20 anos de trabalho contínuo nas mais diversas funções. Bom, o Elon Garcia, ele era uma pessoa que tinha uma voz potente, era impressionante. E sempre ele gravava, quando a gente precisava de alguma voz, ele emprestava a voz dele, nunca cobrou nada, né? E ele praticamente contribuiu quando teve-se a ideia de criar esse programa Encontro com a Vida, que era não foi o primeiro programa da igreja, porque o primeiro foi Fé para Hoje, em 61, mas a ideia era que esse programa fosse um programa curto, mas que fosse espalhado para todo o Brasil. O Fé para Hoje era muito localizado em São Paulo. Com a assistência do Elon, o pastor Irajá começou a dirigir o tão idealizado programa adventista. De início, o Encontro com a Vida consistia numa breve explanação bíblica. As primeiras gravações foram feitas de madrugada nos estúdios da Rede Paranaense, mas o valor cobrado pela emissora era muito alto. Com isso, a produção optou em mudar de estúdio e foram para a TV Tupi. Mesmo assim, depois de um tempo, o valor cobrado fugia do orçamento do programa, até que finalmente fecharam um contrato de estúdio com a TV Manchete por 4 anos. Com o tempo, o Encontro com a Vida começou a crescer e a necessidade de um estúdio próprio surgiu. Mas, se hoje os equipamentos televisivos já são caros, imagine nos anos 80. Então fomos a um pastor que trabalhava na Conferência Geral, Haroldo Saio. Aí vimos para ele ver um estúdio para a gente, um novo, para importar para a igreja, né? Ele viu tudo,
ficava em 68 mil dólares. A gente não tinha esse dinheiro. Aí fomos falar com o Dr. Milton Afonso. Ele disse: eu dou a metade, outra metade vocês fazem campanha. A campanha de arrecadação deu certo e eles conseguiram comprar os equipamentos necessários para montar esse estúdio. A inauguração foi feita em 1985. Em 1989, o Jonathan foi convidado pelo pastor Irajá a trabalhar nesse estúdio como assistente de produção. Na época, ele tinha 32 anos e iniciava a carreira na comunicação adventista. E ali nós gravamos principalmente os programas Encontro com a Vida. Havia uma versão do Está Escrito primeiro para Belém, depois para São Paulo. Havia um programa chamado A Bíblia Fácil, que eu participava. Até outro dia o Eli me mostrou. Olha, eu era bem novinho naquela época, viu? Que eu participando do programa A Bíblia Fácil. O Encontro com a Vida, obviamente. Esses eram os principais programas. Tinha o Gotas de Fé também, com o pastor Anísio Chagas, que era um pastor atuante na comunicação adventista, no sul do Brasil especialmente. Esses eram os primeiros programas. Todos esses programas eram gravados em um pequeno estúdio nesta casa, em Curitiba. Ainda não existia uma TV estruturada, mas foi aqui que homens e mulheres trabalharam arduamente na criação de programas adventistas para a televisão brasileira. Não demorou muito para que um novo tempo fosse se abrindo. Hoje, nossos estúdios têm o que de melhor em captação de imagem e som. São destes modernos estúdios que levamos até você uma esperança que nunca envelhece, mesmo depois de 25 anos. Conversando com cada um desses pioneiros, antigos colaboradores e familiares, é impossível não ver o carinho que todos expressam pela emissora que eles ajudaram a construir e que hoje inspiram outros tantos a concluir o trabalho mais importante da Novo Tempo. Olha, vocês têm um privilégio diferente do meu. Eu participei do começo, vocês estão participando no final. Sim. Porque eu particularmente acredito que essa é a equipe final que vai estar transmitindo a mensagem para essa última geração que vai viver nessa terra dessa forma. E quem sabe juntos a gente vai um dia para o céu. Eu digo sempre, a gente vai para o céu filmando e edita no céu. Vai ter 1000 anos para editar o vídeo da subida para Canaã Celestial. As coisas serão diferentes, a gente vai se surpreender. Mas é um privilégio estar trabalhando nesse momento final da história. É impressionante. Eu já estou assim olhando meio de camarote, vendo vocês trabalharem e vou estar aplaudindo. A gente que tem que aplaudir vocês que fizeram história aqui, que permitiram que a TV Novo Tempo chegasse onde chegou. E a partir de hoje, a gente vai receber aqui no Revista, toda sexta, sempre 2 entrevistados para falar sobre as histórias pessoais e de trabalho dentro da TV Novo Tempo. Você vai conhecer os bastidores dos programas e as experiências de vários colaboradores que sonharam juntos criar essa emissora. E hoje vamos conversar com o pastor Ronaldo de Oliveira, que está aqui, ó, bem ao meu lado. É um prazer imenso recebê-lo aqui, viu? Prazer. Agora eu posso morrer em paz, porque eu estou no programa que você dirige. Mas a gente não quer que o senhor morra ainda, viu? Na hora certa. Na hora certa, é isso aí. Bom, e remotamente, já conectado com a gente, diretamente da África, está o pastor Jonathan Conceição. Boa noite, pastor Jonathan. Seja muito bem-vindo. A minha alegria de falar com vocês, viu? Prazer também é meu. E ver aí o pastor Ronaldo, amigo de tantas gravações, tanto em Curitiba como no Rio de Janeiro e Nova Friburgo, né? É verdade. Agora, gente, o pastor Ronaldo apresentou um dos programas mais longevos da TV Novo Tempo, viu? O Encontro com a Vida, que começou como um pequeno programete ali de apenas 5 minutos de mensagem bíblica. Fala pra gente como foi receber esse convite, recebeu com animação, com receio, como é que foi? Porque faz tempo isso. Nós já estávamos primeiro um alô para o Jonathan, meu querido amigo, né? Claro. Um beijo aqui no seu coração, admiro demais esse pastor, esse pioneiro. Mas eu já fazia programa de rádio antes, que era o Está Escrito. Não tinha nada aqui no Brasil ainda, né? Tínhamos que fazer um programa, qual é o nome? Eu vi na América Está Escrito. Põe então aí, e pegou, era a Rádio Morada do Sol. Aí começamos na TV, Gazeta, o Está Escrito também, nessa época que o Jonathan trabalhou ali
em Curitiba, e foi mencionado inclusive aqui, né? Havia 2 programas, um de Belém, pastor Newton, acho que fazia lá, e eu fazia em São Paulo. E quando eu fui para a Voz da Profecia, então fui para ser o orador, evangelista e tal, tinha um programa da Voz da Profecia de rádio, e aí o programa Encontro com a Vida estava ali, rodava, e nós começamos a fazer. A gente fazia num lugarzinho pequeno, lá num estúdio, lá na parte de cima da Rua da Matriz, o Jonathan sabe mais detalhes. O pastor Dermival ficava na frente ali, e a gente fazia uma pauta rápida, e dizia assim, eu vou falar sobre Mateus 5, 3 e 4. E o que você acha, Dermival? O Dermival falava umas 2 coisas, eu já tinha estudado alguma coisa, tá bom, então manda brasa, vamos gravar, 5 minutos. Que legal. Foi uma experiência bonita, né? O Jonathan sempre paciente. É, né? Sempre paciente, ajudando e tal. Que legal. Gente, até a metade dos anos 90, nossas instituições de ensino superior aqui no Brasil não tinham cursos de comunicação não, viu? E poucos pastores tinham habilidades técnicas aí de apresentação frente às câmeras. Felizmente, o pastor Ronaldo conseguiu facilmente aprender ali os detalhes do fazer TV, não é mesmo, pastor? Foi na marra, não foi? Eu digo que eu sou esforçado, né? Os 6 são comunicadores, eu sou esforçado. Mas o Jonathan deu várias dicas e havia pessoas também que davam dicas, inclusive o próprio Elon foi mencionado, e a gente ia aprendendo algumas coisas para não errar muito, né? Mas foi uma experiência incrível. Essa casa ali, acho que era a Vila Mercedes, que é em Curitiba, aquilo foi uma experiência extraordinária para a igreja, né? O que se fazia ali, não vai dar tempo aqui para falar tudo, mas o Jonathan tinha um sistema de fazer o roll, né, os créditos baixarem. Ele vai me corrigir aí se eu estiver falando alguma coisa errada, mas ele digitava não, ele datilografava numa máquina elétrica nesses rolos grandes de fita para máquinas de somar. E colocava ali tudo, alguém ia puxando, ele ia filmando, depois dissolvia, fazia o dissolver no final do programa. Era artesanal. Gente, você que acompanha aí os programas, sabe que ali no final do programa sobe aqueles créditos, que é o que a gente chama que são os nomes das pessoas que estão envolvidas, né? E é disso que o pastor está falando. Agora eu quero falar um pouquinho com o pastor Jonathan. Antes mesmo da Rede Novo Tempo ter este nome, a empresa atendia por Sistema Adventista de Comunicação, o SISAC. O pastor Jonathan estava lá para dar o primeiro play em uma transmissão direto do Amazonas. Foi isso mesmo, pastor Jonathan? Conta pra gente essa emoção histórica. Olha, nós fomos, eu e o pastor Williams Costa Júnior, com a missão de fazer a primeira transmissão ao vivo. E seria um culto na Igreja Central de Manaus. A gente alugou os equipamentos, contratamos o pessoal da TV local, e eu fiz a direção de TV e o pastor Williams foi o produtor e diretor do programa. E o pastor Falkenberg fez o sermão. Foi a primeira experiência. Eu queria fazer o corte e, ao mesmo tempo, assistir o que estava chegando na casa das pessoas. Não sei quantas pessoas assistiram aquela primeira transmissão, mas foi bastante emocionante. Eu imagino. Lembro com saudades. Eu imagino. E ele falou certinho aqui, esse negócio do roll aí, era assim mesmo, na máquina de datilografar? Na verdade, aquela época, até o teleprompter era datilografado. E uma câmera captava enquanto o rolinho ia sendo puxado, entendeu? Olha só que legal. A pessoa tinha que datilografar tudo. E nomes, a gente não tinha gerador de caracteres. Então, os nomes eram colocados com umas letras adesivas num papel preto. E uma outra câmera captava aquilo e inseria em cima da imagem que estava no ar. Gente, nós que fazemos TV hoje não temos o que reclamar, porque a tecnologia nos ajudou demais. Vocês são feras, viu? Esse era o famoso no dedo, né? Era tudo no dedo mesmo. No improviso, enfim. Gente, Ronaldo de Oliveira, hoje aqui pastor, podemos dizer que ele, assim como o pastor Jonathan, representam milhares de outros pastores e líderes neste momento. E na condição de representantes desses líderes, o pastor aqui, Ronaldo, vai nos dizer o que esses 25 anos renderam para a Igreja Adventista no Brasil e também no exterior. Qual a sua avaliação, pastor? Olha, é impressionante o que a comunicação faz. Eu acho que o pastor Campulon, o pastor Rabelo, né? Vamos começar no pastor Richards, lá na garagem dele fazendo o programa de rádio. Eles não imaginavam onde tudo isso ia chegar. Programas feitos na garagem de alguém, depois nessa dificuldade toda lá em Curitiba e tal. E hoje nós estamos aqui, isso só
só podemos imaginar que a mão de Deus está guiando todas as coisas. Eu não tenho dúvida disso, né? E a gente recebe esse retorno dos nossos telespectadores, né? De vidas alcançadas, transformadas, e é muito emocionante. Eu imagino que para vocês que começaram lá atrás, deva ser também muito emocionante, muito gratificante, né? Agora, hoje, o pastor Jonathan está atuando como diretor da Hope Channel da Zâmbia. Ou seja, ele não deixou a paixão por produzir conteúdos para a TV. E é muito provável que muita gente nem imagina como era fazer TV nos anos 80, 90 ou até antes disso, né? Que experiência marcante você lembra, pastor, da época em que esteve aqui ou mesmo em Nova Friburgo antes de vir para Jacareí, a sede da Novo Tempo? Na verdade, a gente foi mudando de lugar para lugar, né? Estivemos em Curitiba até 92, aproximadamente. Aí mudamos para o Rio de Janeiro, na sede da Voz da Profecia, onde ficamos até o início de 96. Aí mudamos para Friburgo, onde ficamos até 2005, quando mudamos para Jacareí, onde é o local. E a TV tem crescido, né? Apenas uma correção, eu estou na divisão Centro-Leste Africana, que é do lado aqui do lado do Quênia, outro lado do Oceano Índico, né? Não a Zâmbia é do outro lado. E aqui também a obra tem crescido bastante. E eles olham daqui, a África olha daqui com um olhar muito especial para Novo Tempo, porque a Novo Tempo pega aqui. Nós temos Moçambique, nós temos Angola, São Tomé e Príncipe, são países que assistem a Novo Tempo brasileiro. Oh, que legal. Inclusive, a gente recebe muitas mensagens do povo africano e o nosso carinho a todos eles. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Pastor Ronaldo, que Deus continue abençoando e usando sua vida, viu? Amém. 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 Bom, pastor Jonathan, meus sinceros sentimentos pela perda do seu pai, viu? E muito obrigada por, numa atitude de total desprendimento, estar aqui, mesmo diante da sua dor, nosso carinho, nossa admiração e as nossas orações pelo senhor e pela sua família. Um grande abraço. Muito obrigado. Bom, gente, o Revista de hoje fica por aqui. Lembrando que trazemos boas notícias para você de segunda a sexta, viu? Sempre às 6h45 da noite. Mas nas sextas você confere a série especial dos 25 anos da TV Novo Tempo, com mais uma parte dessa linda história emocionante desses guerreiros. Você não pode perder. Ótimo fim de semana para você, fique com Deus e até segunda, se Ele quiser.